Esse papo é na real, isso é vida de torcida. Mano, não é brincadeira, bagulho é sinistro na disposição. Não pode marcar bobeira, por isso eu vou mandar. Por isso eu vou mandar assim. A firma é forte, tá ligado, irmãozinho? Sou alvinegro, besteiro. Fala, nação alvinegra, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no ar com o nosso podcast Isso é Vida de Torcida. E hoje, não vou nem falar que a minha mesa tá pesada mais uma vez, porque já virou tradição. Todo episódio, pessoas super importantes da torcida do Ceará falando aqui um pouquinho sobre a sua história. E hoje, claro, a gente tem um momento muito importante, que é debater um pouco daquilo que está acontecendo no Ceará, essas novidades que estão vindo, mas já vou entrar nesse tema. Antes de mais nada, deixa eu apresentar a minha bancada aqui, e ela, como sempre, Ju. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Isso é Vida de Torcida, tá? Hoje está extremamente especial, a gente está recebendo o presidente do conselho, vamos tirar todas as dúvidas aqui hoje. E lembrar para vocês, galera, que só faltam apenas 110 inscritos, tá? Pra gente bater a nossa primeira meta. Então, por favor, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o link com quem você sabe que tá aí curioso para saber dessa reforma, tá? E não se esquece de comentar bastante, que a gente vai olhar tudo e responder tudo. Não sei se eu posso não, mas vamos lá. Bateu 1.500 hoje, vamos sortear uma blusa oficial da Saramon pra vocês aí. Cuida. Beleza? Espero que a minha direção não brigue comigo. Do meu lado direito aqui, a galera da hoje, velha guarda, veio se fazer presente aqui na bancada. Apresentar aqui meu amigo Chico. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é meu, boa noite. Boa noite. O presidente do conselho que está aqui com nós. E vamos para mais um podcast, né? O sexto, né? É isso aí. sexto de muitos, se Deus Se quiser. Deus quiser. Do outro lado ele, o Macarrão, faz parte da diretoria, velha guarda. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Dessa vez para esclarecer algumas dúvidas sobre o conselho, com a presença do nosso querido Herbert. E mostrar muito do que a torcida vem a querer fazer para o clube, sem pensar em lado e em nada. Vamos lá. É isso. Claro, receber ele que veio aqui, Herbert. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. De falar um pouco disso que está acontecendo no Ceará, que pra gente com certeza vai ser algo muito importante. Boa noite ao torcedor alvinegro. É uma honra estar aqui nessa bancada tão seleta aqui, o pessoal da Saramon. E me coloco à disposição de vocês para a gente falar sobre o Ceará, que é o assunto que a gente não se cansa de falar, sobre o nosso clube que a gente tanto ama. É uma coisa que você até falado, né? Uma frase muito conhecida. A boca fala, o coração tá cheio. Né? E hoje, todos que estão aqui vivem muito o Ceará. E Herbert, você hoje está como presidente do conselho, né? Deliberativo. Mas qual é a tua história com o Ceará? Eu fiquei sabendo que você já foi da Saramon. Verdade. Por volta de 1997, mais ou menos, eu tinha uns 15 anos de idade. E eu e outros amigos, nós fundamos, no caso, a ala, né, uma das alas, né? A ala NET na época, né? E eu me filiei na época à torcida Saramon. Foi um momento muito bacana, ia para a arquibancada, que tinha a questão das faixas e tudo. E realmente foi um momento muito feliz da minha vida. E faz parte da minha história, né, Saramon. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da Saramon. Hoje estou no conselho, mas nunca deixei de ser um torcedor de arquibancada, sabe? Mesmo no conselho, eu sempre busquei frequentar a arquibancada. Não gosto desse distanciamento do torcedor e conselho. Eu acho que o conselho e a torcida tem que estar juntos. E minha história e a história do Ceará, ela se confunde, né? Desde criança, eu não sou daqui de Fortaleza, sou do interior, sou de Juazeiro do Norte. Minha família toda do Cariri. Cadê o Ti? Acabei perdendo no meio do caminho aí o sotaque. E eu tinha 5 anos de idade quando eu cheguei aqui, morei aqui pertinho, no estádio, perto do estádio Presidente Vargas, ali na Gentilândia, na frente daquele canal ali, naqueles prédios pequenos, e escutava sempre a chegada da torcida do Ceará, mais ou menos em 89, ali 88, a torcida vai chegando, aquele barulho, os carros vão estacionando, o pessoal vem cantando, e da janela do meu quarto eu escutava não só o barulho da torcida chegando no PV, mas também escutava no barulho do gol, né? Na hora do gol do PV, era tão próximo da minha casa, do meu apartamento, morava no primeiro andar, que eu escutava o barulho da torcida do Ceará. E eu dizia ao meu pai, a torcida do Ceará
é mais forte o barulho aquele som da torcida no gol, é mais forte que a do rival. Normal. Normal. E aí eu dizia pro meu pai, eu quero ser torcedor do Ceará, eu quero ser Ceará e tudo, aquela empolgação. E aí meu pai trabalhava de plantão, aquele plantão de noite, de toda hora e tudo, e nunca tinha tempo para ir pro jogo comigo, e eu de tanto eu PRA, né, como disse cearense, eu PRei ele, e ele me levou num jogo no PV, e pela primeira vez eu vi o Ceará ganhou, e dali para cá foi a paixão que foi crescendo dentro de mim, um amor muito grande que eu sinto por esse clube, e de torcedor de arquibancada, eu nunca imaginei entrar no conselho, né, estar como conselheiro. Fui eleito na época vice-presidente, fiquei na presidência do Barreto, e aí o doutor Barreto acabou renunciando e estou aqui, estou como presidente. Caiu no meu colo essa situação de, na verdade, um momento crítico do clube, né, uma questão política, um momento de divisão interna muito grande, mas como bom torcedor eu não podia fugir dessa missão. Eu pensei assim, nossa, eu sempre fui um torcedor que sofria com o clube, me alegrava nos momentos bons também, mas eu não posso deixar o clube nesse momento desamparado, eu tenho que assumir essa missão e eu tenho que lutar, não só pelo fortalecimento do meu clube, mas eu pensei, em primeiro lugar, lutar pelo torcedor do Ceará, porque eu sou torcedor do Ceará, é o que eu digo sempre para os meus amigos, para as pessoas próximas a mim, eu digo, decepcionando, se eu decepcionar a torcida do Ceará, na verdade eu estou decepcionando não o torcedor, eu estou me decepcionando, porque eu não teria cara nem de olhar no espelho, no espelho, você é uma decepção, então eu não vou decepcionar esse torcedor, eu vou lutar por ele. A questão do voto torcedor, eu tenho que lutar por essa bandeira, levantar essa bandeira sim, estou sendo criticado internamente por isso, alvo de ataques praticamente diários, mas eu digo que não vou recuar, eu não vou desistir dessa bandeira, eu vou lutar sim pelo fortalecimento do meu clube e lutar pelo torcedor alvinegro. Muito bom escutar isso, assim a gente se sente representado como torcedor alvinegro, como da Ceará Amor, né, e ver um membro, né, que passou pela nossa torcida, que criou alas e hoje está representando o torcedor no conselho. E eu vou ter que fazer uma pergunta sobre essa mudança do estatuto, né? Se explicasse um pouquinho, né, dessa mudança e se existe algo principal assim que beneficia o torcedor nessa mudança. É óbvio que a bandeira do voto do sócio-torcedor é a bandeira que mais é vista, né? No caso, essa pauta aí do sócio. Mas eu digo para vocês, e eu digo para o nosso torcedor também que nos assiste, é que não é só ela. A questão do voto torcedor é um dos avanços nesse estatuto. Mas existe a questão das regras de governança, existe a questão da transparência, de tudo que há de mais moderno, nós trouxemos para esse estatuto. Com a comissão formada por 11 conselheiros do mais alto nível, pessoas preparadíssimas, comandado pelo conselheiro Antônio José, e nós temos grandes avanços aí. Inclusive, até mesmo a Sociedade Anônima de Futebol, que a gente tanto fala da SAF, nós trouxemos essa previsão para o estatuto. Tem a previsão da SAF. Isso não quer dizer que a SAF vai ser criada, mas há uma previsão para se criar, ou seja, o atual estatuto nem previsão há de criação de SAF. Então, assim, nós temos grandes avanços nesse estatuto, questão de transparência, questão de acesso à documentação, questão do fortalecimento do conselho, e trazer exatamente o nosso maior patrimônio para dentro do clube, que é a nossa torcida. A torcida poder participar das sessões administrativas, no caso as assembleias, e a votação. Isso, claro que a votação é importantíssima. A votação no final do ano para o presidente da executiva, que o torcedor, o sócio-torcedor, possa entrar lá em Carlos de Alencar Pinto e poder exercer o seu direito de cidadania, democratização. É muito importante essa democratização. A fidelização do sócio-torcedor, no caso, nós conseguimos aí a aprovação de 24 meses de adimplência, o sócio tem que estar adimplente por 24 meses, 2 anos. Então, só temos avanços. Temos muitas coisas a comemorar, mas ainda não acabou. É importante dizer para o torcedor que nós temos aí assembleias, 2 assembleias importantíssimas para se realizar nos próximos dias.
Perguntar uma coisa, Macarrão. Levando em consideração essa questão que você já citou de trazer o torcedor, valorizar o torcedor, trazer de volta para o clube, que é uma coisa que a gente sente a distância entre o clube e a torcida, como se houvesse uma blindagem em meio ao programa do sócio votar, poder exercer o poder de voto. Vocês do Conselho, a administração por parte do Ceará, pensa numa perca financeira devido à questão do sócio com o menor valor poder votar e ter o mesmo peso de um conselheiro, por exemplo? Ou vocês pensam mais da maneira de agregar, que se eu chamar o torcedor para mim, eu estou ganhando mais, eu estou tendo mais para o clube, eu estou unindo o clube à torcida, que é o que eu creio, que é o nosso pensamento como torcedor, que vai alavancar o clube e levar a vitórias, seja ela fora e dentro do campo? Eu penso numa forma de alavancar, de, na verdade, capitalizar ainda mais para o clube. Eu não vejo uma forma de desmotivação do conselho, pelo contrário. Eu vejo que com a possibilidade do torcedor votar, imagina aí, nós temos 30.900 e alguma coisa hoje, quase 31 mil sócios. Eu acredito que com essa possibilidade desse novo estatuto, nós iremos passar fácil dos 40 mil. Podem ter certeza disso. Porque o sócio, ele não só vai se sentir parte do clube, mas também o clube vai fidelizar essa participação do sócio. O sócio vai precisar estar ali pagando diariamente, mensalmente, o seu sócio para poder votar, porque tem a regra dos 24 meses. Isso fideliza. E eu acredito que há uma maior credibilidade no clube, porque a partir do momento que o clube coloca o sócio dentro da área administrativa, como acontece em outros clubes do Brasil já. O sócio, ele não só tem acesso às dependências do Ceará de forma livre, mas também ele se sente, ele tem uma sensação de pertencimento. Ele se sente parte do Ceará. Ele chega ali em Carlos de Alencar Pinto, isso aqui é meu também. Ele sente isso, entendeu? Então, acredito que esse novo estatuto vai resgatar de volta esse sentimento de orgulho no torcedor alvinegro. Isso me faz muito lembrar esse pertencimento, né? Por muito tempo, né? Eu sou torcedor do Ceará, porém, acho que 2, 3 anos para cá, eu tenho me aproximado muito do clube. E quando você chega lá na sede, você quer se sentir proprietário daquilo também. Por exemplo, ontem a gente foi pro jogo de futsal lá e você poder entrar, né, no clube, você poder participar desse momento. Eu até participei das eleições que teve para presidente ano passado, eu consegui participar fazendo a cobertura. Então, o torcedor se sente motivado. E a partir do momento que o torcedor puder votar, com certeza, os sócios vão aumentar, porque todo torcedor vai querer se fazer parte e pertencente das escolhas do Ceará. É verdade. Me diga uma coisa. E essa questão da desunião entre o conselho, como é que está sendo visto ou tentado se resolver em questão de benefício para o clube, para nós torcedores? Qual é o objetivo? Qual é que passa pela sua cabeça hoje para se resolver essa questão? O Ceará hoje enfrenta uma das piores crises, talvez a pior crise política do clube. Eu acredito que seja a pior. Eu sou torcedor desde a década de 80, claro, mas no conselho eu só tenho 3 anos de conselho. Conversando com outros conselheiros aí, que a gente chama da velha guarda também, lá dentro do conselho, eles comentam que é a pior crise política da história do Ceará. Porque antigamente tinha uma oposição, mas essa oposição era pequena e uma situação robusta. Hoje nós temos um meio a meio, uma divisão de 50% para um lado e 50% para o outro. Eu, particularmente, eu digo com toda segurança que eu não pertenço a grupo nenhum. Isso aí, em que pese a situação desferir críticas contra mim, dizer que eu estou aliado à oposição, eu não estou aliado à oposição. Eu digo com muita segurança que não sou da oposição, eu não sou aliado à oposição e não pertenço a grupo político A, B ou C. Agora, quem ousar a atacar o Ceará Sporting Clube lá dentro, quem ousar a querer descumprir o estatuto, que é a nossa regra do clube, eu serei a oposição a essa pessoa. Óbvio que serei.
Porque eu serei oposição ao que há de atraso dentro do Ceará, eu serei oposição ao que há de errado lá dentro do Ceará, eu serei oposição a qualquer imoralidade ou ilegalidade que seja praticada dentro do Ceará Esporte Clube, e serei oposição também a conselheiros que desejam mal ao meu clube que eu tanto amo. Isso eu serei radicalmente contra. Eu digo para a torcida, serei radicalmente contra qualquer conselheiro que venha a atingir o meu clube que eu tanto amo. Então, assim, essa situação política é muito fácil a gente pedir união. Vamos pedir união. Vamos nos unir. Eu quero me unir a vocês. Sendo que eu entendo que essa mesa é vermelha, essa mesa é azul, sei lá, e você diz, não, essa mesa é amarela. Como é que eu vou me unir a ti se a gente pensa completamente oposto um do outro? A união tem que existir quando duas pessoas querem se unir com o mesmo propósito. Qual o propósito nosso? Eu digo lá dentro. O nosso propósito é o amor ao Ceará. É o amor ao clube. Como é que eu vou me unir a uma pessoa que deseja o mal ao meu clube, que está atentando contra a reputação do meu clube, e pessoas que querem rasgar o estatuto? Eu não tenho como me unir a essas pessoas. Eu estou unido à aplicação do estatuto, eu estou unido ao Ceará. Então é basicamente isso que eu quero colocar. Eu quero sim a união dentro do Ceará. Eu quero lutar por isso. Eu quero fazer de tudo para esse clube ficar unido, harmônico, em paz. Agora, a partir do momento que nós temos pessoas lá dentro conturbando o ambiente e querendo guerra toda hora, eu estou sendo atingido diariamente, praticamente. Eu praticamente todos os dias eu passo o tempo todo me defendendo de ataques ligados à situação. Aí me colocam como oposição? Não sou oposição, mas aí os ataques estão vindo de onde? Exatamente quando eu levanto a bandeira do sócio-torcedor, aí a gente conhece lá, não vou nem citar o nome do conselheiro, mas tem um conselheiro lá ligado a uma velha guarda, que todos nós já sabemos quem é, e ataca o torcedor, chama o torcedor de sem terra, chama o torcedor o setor prêmio aqui tem torcedor comum andando no setor prêmio, isso aqui tá bagunçado demais. Pessoal, a gente tem que ter uma regra de convivência dentro do Ceará. O torcedor é o nosso patrimônio, a gente tem que respeitar essa torcida. Então, eu sou o defensor do torcedor, do sócio, e entendo que por isso eu estou sendo atacado. Então é muito fácil a gente pedir união, aqui é um desabafo, desculpa, é um desabafo, mas assim, a gente quer tanta união, mas vamos nos unir em prol do torcedor, em prol do clube. Aí sim, eu sou o primeiro a dar as mãos e abraçar essa pessoa. Até porque o conselheiro ele passa a ser um representante do torcedor, né? Eu enxergo dessa forma. E o Ceará é o time do povo. Exatamente. A gente não pode esquecer o que você falou no início. Se fosse o time da elite, você não escutaria no seu quarto as pessoas chegando, as pessoas fazendo festa, porque assim, quando a torcida do Ceará chega, ela faz barulho, né? Seja onde for, ela faz barulho. Então, que os conselheiros sejam representantes da torcida. Infelizmente não pode ter todo torcedor ser conselheiro, porque aí viraria bagunça. Mas se estão lá, por favor, represente essa torcida tão maravilhosa. Já que a gente é o time do povo, vamos pro povo, né? Deixa o chat falar aí. Vamos focar um pouquinho no chat agora, a gente tá recebendo muita mensagem. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, que é a do Lampião do Vozão, tá? Ele colocou: Dr. Ebert, temos como unir o Ceará em prol do bem comum? O que está faltando? O senhor seria esse líder para unir o sócio torcedor conselheiro e o sócio proprietário? Eu estou me colocando como um porta-voz do conselho, inclusive no jogo contra a Chapecoense, no jogo contra o Curitiba eu não estava aqui, eu estava em viagem institucional, viagem de trabalho, mas no jogo contra a Chapecoense eu fiz questão de sair não fiquei no camarote, porque geralmente os conselheiros, a diretoria do Ceará, a diretoria do conselho fica no camarote. Eu saí não só do camarote, da área prêmio, fui lá na inferior central conversar com a torcida. Fiquei lá conversando com vários setores da torcida, inclusive quero fazer também visitas ao setor onde fica a torcida do Ceará Amor, a TOC, no caso. Então eu quero conversar com o torcedor, eu quero trazer o torcedor para dentro do Ceará, sabe, e conversar. Inclusive, impressionante, até essa minha ida à arquibancada, no caso do jogo Chapecoense, fui alvo de crítica também. Imagina. Por parte dessa ala do conselho extremamente conservadora que não viu com bons olhos a minha ida à arquibancada. Então, assim,
Eu só lamento, porque eu entendo que, como time do povo, nós não podemos nos distanciar do povo, nós não podemos ficar distantes do torcedor. A gente tem que ouvir o clamor, o barulho da torcida, a gente tem que ouvir o que o torcedor está pedindo para a gente. E nós, como conselheiros, e é como você bem colocou, nós somos os representantes da torcida. E para ser representante, para sermos representantes, a gente tem que ouvir os representados. É isso. Eu entendo assim. A democracia é isso. Sim, sim. A gente tem também aqui muitos elogios, tá? O presidente Paulo Pontes colocou aqui: eu tenho o máximo respeito por quem realmente torce de verdade o Ceará Sporting Clube. Você nos representa. Daniel Pontes colocou: boa noite. Só gostaria de parabenizar o presidente pela postura firme e como tem conduzido a reforma do estatuto. Também parabenizo a Ceará Amor por estar comprando essa briga fora de campo. Muita gente elogiando. A gente está aqui justamente para falar, né? A gente é torcida, a Ceará Amor é a parte mais representativa do Ceará. Então a gente tem sim que estar falando sobre todos os assuntos do Ceará. E é isso, eu vou aproveitar e já vou puxar uma pergunta. A gente viu que nas últimas assembleias teve um certo esvaziamento, né, dos próprios conselheiros, da presença dos próprios conselheiros. E eu queria saber qual a opinião do senhor a respeito disso. Desse distanciamento, né, no caso. Eu só tenho a lamentar esse esvaziamento, e esse esvaziamento ele vem exatamente dos conselheiros ligados à situação. Nós convocamos as assembleias, no caso as sessões do plenário do Conselho, de forma regular, no grupo de conselheiros. Foi tudo bem convocado e tudo bem informado aos conselheiros, mas essa ala do Ceará, que é ligada à executiva, ela não vai para os debates. Então, assim, o que nós temos não é ausência de debate. Na verdade, a gente não tem as pessoas lá para debater. Quando a gente chega na plenária do Conselho, eu só visualizo praticamente pessoas mais, que a gente chama do centro lá, né? Tem ligadas ao centro e tem pessoas ligadas à oposição. Mas os conselheiros ligados à situação não têm ido. E essas pessoas também não podem reclamar de ausência de debate, de oportunidade de debater, porque simplesmente elas não vão. Eu lamento, porque é um momento, para mim, um dos momentos mais importantes da história do clube, é um momento histórico, que vai ser um divisor de águas na modernização e na profissionalização do Ceará, e infelizmente essas pessoas não querem debater o assunto. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta sobre o estatuto. Está em pauta também do estatuto sobre a profissionalização dos setores do Ceará? Sim, inclusive fortalecimentos da área de gestão do clube, né, das diretorias. Esse estatuto ele vem com o objetivo de tornar o clube ainda mais moderno e mais profissional. Eu disse, inclusive numa rede social, que disse, né, numa manifestação que eu fiz pública, que esse estatuto, caso ele seja aprovado, ele vai ser sim modelo para vários clubes da Série A e da Série B. Estou falando o estatuto. Não falei a gestão do clube, porque uma coisa é o estatuto, outra coisa é a gestão. O documento, no caso o estatuto, é o que vai guiar o gestor. Se o gestor cumpre o que está previsto no estatuto, é óbvio que ele está no caminho certo, correto. Então, eu acredito que sim, o Estatuto do Ceará será modelo para vários clubes do nosso país. Levando um pouco do gancho que o Dr. Herbert falou agora há pouco, dessa separação entre o conselho e a torcida, entre até um episódio, como é que achar ruim o conselheiro ir para o meio da torcida, sendo que isso era para ser comum. Sim. Mas a gente, como organizada, a gente sente esse preconceito aí por parte de lá também. Assim como você teve um episódio rapidamente aqui, o meu filho foi entrar em campo com o clube, já disse para não ir de organizada. Já mando esse recado. Já fui sorteado para visita no clube, já pedem para não ir de organizada. Sendo que a organizada promove festas para o clube, carrega o time, e a união disso é que faz alavanca a gente a conquistas. E é triste a gente ver partir de membros do conselho, isso aí, eu creio que seja uma maior tarefa
a se fazer hoje em dia, como você citou, a maior crise entre o conselho hoje em dia. Tendo em vista isso, o que você nos dá de esperança de mudança nesse tipo de comportamento? Dessa vez que eu levei meu filho para entrar em campo com o clube, a gente observa as pessoas na Prêmio, em outros setores, olhando para a gente de maneira diferente, porque eu estava com a camisa de organizada. Então isso aí a gente sente também e distancia. Mas na hora de fazer a festa, acha massa bater foto da arquibancada, acha massa ir lá, aí a maior torcida do Norte e Nordeste. E a gente também faz por amor, mas a gente também quer o bônus, o simples reconhecimento como torcedor do Ceará e como quem faz o Ceará. É como se a gente sentíssemos usados apenas para fazer o benefício da festa, entendeu? Tipo assim, o que é que eu queria escutar, o que você nos carrega de perspectiva de mudança para isso aí? É exatamente essa aproximação que nós temos que fazer. A partir do momento que a gente se distancia, não adianta a gente falar palavras, porque é muito fácil a gente falar. Falar qualquer um fala. Vai no microfone e diz, não, eu sou a favor, dá um exemplo aqui, só um exemplo. Um fulano aí, não estou dizendo quem é, eu vou lutar pelo sócio torcedor. Você já ouviu essa frase antes? Você já ouviu, né? Várias vezes. Tem uma pessoa que diz assim, eu vou lutar pelo sócio torcedor, eu vou levantar essa bandeira, eu vou fazer de tudo. Aí simplesmente a pessoa não faz mais nada e ela se esconde, ela fica omissa, ela fica em silêncio. Né? Eu não sei se existe essa pessoa, mas eu estou dizendo assim, a pessoa fica em silêncio. Ela está lutando por isso. E quando há uma simbologia que o presidente do conselho vai lá para o meio da torcida, ela é alvo de... o presidente do conselho é alvo de críticas por parte de alguns conselheiros. Você não deveria ter ido. Quebra a institucionalidade do clube, porque o presidente do conselho era para estar no camarote, não. De onde eu vim? Eu tenho que esquecer minhas origens é da arquibancada. Eu estava lá no meio de vocês, por muito tempo, no meio da Saramô, com bandeira, com camisa. E se não fossem as pessoas dos outros setores, os torcedores dos outros setores, o clube também não existia. Exatamente. Então, nós temos que parar de demonizar as organizadas. E isso aqui que eu estou falando do fundo do meu coração. Parar de demonizar, eu digo verdadeiramente. Não é da boca para fora. O que a gente tem que demonizar, o que a gente tem que ser contra, é contra a violência. É contra atos criminosos. Isso aí a gente tem que ser contra. Mas isso não está só em organizada, não. Tem pessoas que praticam outros tipos de crimes por aí, coisas erradas, e essas pessoas não estão dentro da organizada. Existem pessoas ruins em todos os setores Todos os setores. E a organizada, por ser um grupo de seres humanos, também tem pessoas que se infiltram dentro das organizações. Não é culpa de vocês. Às vezes tem pessoas infiltradas dentro também. Então a gente tem que combater a violência, o crime, é o que há de errado. E não combater a pessoa porque ela está vestida, está com a camisa de uma organizada. Isso a gente não pode... Aí afasta, como você diz. Pessoas olham de uma forma estranha para você, começa... Por quê? Porque há uma demonização em cima não de você, é da organizada. Então eu sou totalmente contra isso. Eu pretendo, inclusive, depois que passar essa turbulência do estatuto, eu quero fazer encontros com as organizadas, conversar, falar das atividades do conselho de uma forma mais próxima às torcidas organizadas, ao torcedor. Até porque esse estatuto, a bandeira mais importante é isso, é a presença do torcedor lá dentro do Ceará. Mas isso não pode ser da boca para fora. Falar é muito fácil. É cumprir com a palavra. Infelizmente, tem pessoas que não têm palavra. Infelizmente é isso. Bicho. A gente que acompanha as redes sociais e ultimamente a gente tá constante essa questão das redes sociais. E eu vou ler aqui, tá? Circulou um áudio, certo? De um certo conselheiro que fez uma seguinte afirmações. Eu vou ler o que é que tem no texto. Mas quem manda é a Assembleia Geral, certo? Quando chegar na hora da gente vai ver, na hora da onça beber água, na hora baseada é exatamente isso.
na hora de dar umas beber água. E aí eu lhe pergunto, existe essa situação, realmente acontece? Está acontecendo mesmo dessa forma? E assim, o que você pretende dessa forma, tentar, como vai resolver essa questão? Entendeu? Existe esse pensamento por parte de alguns, exatamente na pergunta que você fez do esvaziamento do conselho. Aí eles esvaziam essas reuniões do conselho e dizem que vão decidir tudo na Assembleia para derrubar tudo. E, na verdade, eu já ouvi isso lá dentro, né? Vem de um grupo político interno lá no Ceará, dizendo que vai derrubar o texto todo. Ou seja, isso já demonstra aí como é que... Aí eu lembro da pergunta que vocês fizeram de união. Como é que eu vou me unir a esse pessoal que diz da boca para fora apenas que vai derrubar tudo? Que diálogo é esse? Que debate é esse que a pessoa diz que vai derrubar tudo? Eu tenho 260 artigos no Estatuto e a pessoa só diz assim, vou derrubar tudo. Mas, cara, tem artigos importantíssimos aí dentro. Tem coisa aí que vai ser benéfica para o clube, modernizar o clube, profissionalizar. Não interessa, eu vou derrubar tudo. Ou seja, é a pessoa que vai ser contra por ser contra. Com esse tipo de conselheiro, a gente não tem muito diálogo. Porque não temos nem como abrir um diálogo com essa pessoa. Porque ela simplesmente diz que vai derrubar tudo, é isso. E aí vem a Assembleia. A Assembleia vai dizer o sim ou não. O que é que o presidente da Executiva fez? Ele convocou uma Assembleia para terça-feira, 9 da manhã, às 8 da noite, com voto secreto. O que é que isso significa? Vamos traduzir essa situação aí, o que é que o presidente da Executiva fez. Ele diz o seguinte, que ninguém trabalha, porque todo mundo trabalha. Numa terça-feira, 9 da manhã, às 18 horas, a grande maioria das pessoas está cumprindo expediente nos seus trabalhos. Tudo bem. Convocou para o dia todo. Segunda situação, convocou com voto secreto. O Estatuto ele não permite. Porque, primeiro, o Estatuto, quando ele fala de voto secreto, ele é específico. Será secreto na seguinte situação. Será secreto na seguinte situação, que é exatamente procedimentos disciplinares e no processo eleitoral, que é a própria votação para o presidente da Executiva. Então, ou seja, há um descumprimento claro do Estatuto. O que a gente fez para tentar exatamente defender o Estatuto, o cumprimento do Estatuto? Nós convocamos uma Assembleia para sábado, dia 8, não tirando a atribuição do presidente da Executiva para convocar essa Assembleia da terça. Mas no sábado, 10 da manhã, nós iremos debater o rito, que é exatamente, o que é o rito? É dizer se o voto é aberto ou secreto. Que, na verdade, a Assembleia vai ter que também cumprir o Estatuto, porque o Estatuto diz que o voto, nesses casos, o voto é aberto. Então, eu estou fazendo essa introdução para ti, para demonstrar o quê? Que esse conselheiro que fala que vai derrubar tudo na Assembleia, é quando o voto é secreto, de 9 da manhã às 20 horas, ele vai lá secretamente e vota contra o texto todo, sem argumento nenhum, sem nenhum tipo de debate. Ele vai simplesmente derrubar tudo que foi feito durante um ano. Será justo isso aí? Deixa eu fazer uma pergunta, Amish. Essa questão de querer derrubar, né, o que o Ceará quer trazer de novo, por algum interesse de alguns conselheiros? E eu te junto com outra pergunta. Essa elitização, essa elite que fica à frente, é solitário ou tem outros conselheiros que também lutam por essa elite, por ter a elite do Ceará afastada do povo? Você menciona essa elite dentro do conselho, é isso? Isso, por exemplo, isso de querer essa diferença de, não, quem é da prêmio fica da prêmio, quem é do povo fica lá, e também se isso de querer derrubar o Estatuto, que eu vejo que essa questão de querer derrubar o Estatuto é justamente para ter essa diferenciação. Quem é sócio proprietário é o auge e quem é ali o sócio torcedor fica a mercê. Não tem como interagir dentro do clube com decisões. Sim. Como funciona? É muito interesse? É isso. Tudo tem um interesse. Tudo existe um interesse ali envolto. E aqui eu também não vou fazer acusações a pessoas, mas pelo que eu percebi lá dentro, existe sim muitos interesses em jogo. E também tem às vezes aquele conselheiro
que quer bater no peito e dizer que é conselheiro. Eu juro para vocês aqui, eu sou muito sincero com o torcedor alvinegro. No dia que acontecer de eu apenas bater no peito e dizer que eu sou conselheiro e rasgar estatuto e não tá nem aí pra torcida, eu me desfilio do Conselho Deliberativo do Ceará. Eu saio pela porta da frente, tranquilo. Não tenho apego nenhum a ser conselheiro. O meu apego que eu tenho ao Ceará, ao clube. Então, assim, quando eu digo que eu não tenho apego, é porque realmente eu não recebo nada do Ceará em termos financeiros. O meu salário, eu já recebi, inclusive, perguntas sobre isso. Quanto é que tu tá recebendo lá na presidência do conselho? Às vezes o torcedor não tem conhecimento. Eu digo pro torcedor, eu recebo R$0. Pelo contrário, eu invisto. Pelo contrário, eu tô dando minha energia, tudo, que eu, inclusive, sendo alvo de críticas, me expondo. Eu tinha uma vida muito bem pacata, bem tranquila, e agora eu estou aí dando minha cara a tapa, a troco de nada, porque eu digo assim, quando eu digo a troco de nada, em defesa de um ideal, na verdade. Eu tenho um ideal muito forte dentro de mim, que é defender esse escudo aqui. Eu tenho esse ideal, eu me emociono, e me emociono de verdade quando eu falo do Ceará, porque eu vejo meus 2 filhos lá, torcedores do Ceará, o João Lucas e o Benjamin, e eu espero que um dia eles olhem pela história que o pai dele fez lá no passado, e eles vão se orgulhar, não de tudo que eu fiz, mas de tudo que nós fizemos, porque tudo é coletivo, não existe o eu, existe o nós. E tenho certeza que eles vão olhar no futuro e vão se orgulhar, esse estatuto vai ser aprovado, o torcedor vai votar, e a democratização do Ceará vai ser um momento histórico para o clube. E eu vou escutar deles, o João Lucas chegar para mim, o Benjamin chegar para mim e dizer: papai, você participou de tudo isso, você ajudou, você deu a sua passagem de contribuição. Então eu digo, não estou recebendo nada financeiro do Ceará, e no dia que eu apenas colocar da boca para fora dizer que eu sou conselheiro, eu prefiro não fazer parte do conselho. Se eu sou conselheiro é porque eu quero ajudar, eu quero fazer minha parte, eu quero deixar uma sementinha plantada lá, que eu fiz uma diferença. Isso é o ideal, só isso. Eu acho assim que eu vou tirar pelo que eu vivo, né? Não sou conselheiro do Ceará, mas eu acho que você ser conselheiro do Ceará, pra mim seria algo muito importante. Pô, eu tô representando, eu me sinto muito importante aqui nessa bancada, porque eu tô representando a maior torcida do Nordeste. Quantos e quantas pessoas queriam vir aqui e falar um pouco do amor que tem pelo Ceará? E a gente tem essa oportunidade. Então eu me sinto muito orgulhoso de estar representando essa torcida. E eu acho que todo conselheiro deveria fazer a mesma coisa, né? Ter orgulho de representar a torcida. O Ceará não é do conselheiro. O Ceará é do povo. O Ceará é da torcida. Se o dia que houver só conselheiro do Ceará, não vai existir Ceará. Pode ter certeza. É isso aí. E, Herbert, a gente tem acompanhado, né, divulgando nas mídias independentes do Ceará, que vai haver uma proibição, né, de credenciamento da imprensa para essa assembleia que vai ocorrer agora no dia 8. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu venho encontrando sérias dificuldades, muitos obstáculos internamente no Ceará. E aqui eu tô falando também, é um desabafo que eu já venho comentando com outros conselheiros, dificuldades, obstáculos. Eu pedi a logística para o dia 8, a assembleia lá às 10 horas da manhã, até agora eu não obtive respostas. Eu fico implorando a executiva, desde ontem, eu pedindo a logística, o que? Som, palco, cadeira e todo o aparato que é uma assembleia, para fazer uma assembleia. Vocês já acompanharam a assembleia lá no ginásio, como é que é. E o silêncio reina em Porangabuçu. No que diz respeito à imprensa, também eu sou um defensor que a imprensa faça parte desse momento, e fui comunicado que a assessoria de comunicação do Ceará estava proibida de fazer o credenciamento da imprensa. Eu entendi isso como, não sei, nem entendi essa mensagem. Uma proibição de credenciamento, pessoas que querem trabalhar ali para levar a notícia para o torcedor, vocês acompanhar o clube, levar a notícia ao torcedor, ser proibido de entrar. Então, no caso, eu estou como presidente e quem vai comandar essa assembleia sou eu. Então, foi isso que eu deixei bem claro lá dentro do Ceará. Eu não só quero a imprensa presente,
como também quero o torcedor presente. E vou abrir as portas de Carlos de Alencar Pinto para o torcedor. O torcedor vai ter acesso ao ginásio para acompanhar a votação, olhando, não lá do lado de fora, como fica geralmente, ali na Major Wayne, mas o torcedor vai entrar no ginásio, levar 1 quilo de alimento, a gente faz uma ação social bacana e ajuda quem precisa, e coloca o torcedor para assistir a votação. Eu acho interessante isso, e é um momento simbólico para o clube, um momento simbólico para a torcida. E mais uma vez eu digo, não é só palavras, não é com palavras que a gente vai mudar isso, é com atitudes, é com ação. Então, deixando bem claro aí que a imprensa vai sim ter o acesso, e o torcedor vai sim ter o acesso, e eu vou lutar por isso. Nem que nós tenhamos que tomar medidas mais drásticas internas, administrativas, porque o presidente da executiva, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas ele não pode passar por cima do conselho. Pelo contrário, o conselho é o órgão máximo do clube, é o órgão administrativo do clube. O presidente da executiva, ele não pode, pelo estatuto, desfazer o que o conselho vem fazendo. Então isso é grave, o que vem acontecendo no Ceará. É muito grave. Eu vou voltar a focar um pouquinho aqui no chat, ia falar porque isso. tá bombando, muita gente mesmo comentando. Inclusive, galera, eu queria agradecer, tá? Todo mundo que tá aí participando. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra gente bater nossa meta. Só uma pergunta, como é que tá a meta aí? Rapaz, cadê minha produção pra me atualizar? Atualiza aí. Atualiza aí, produção, que já eu falo aqui ao vivo. Mas eu vou juntar 2 perguntas muito interessantes que o Daniel Pontes fez, tá? Primeiro ele colocou: presidente, é verdade que até o exato momento a diretoria executiva se recusou, né, ou ignorou o pedido do conselho pela lista de sócios proprietários que podem votar? Qual medidas o senhor pretende tomar? E ele colocou também: outra pergunta relacionada é se os títulos dos sócios proprietários deixarão de ser distribuídos para famílias de conselheiros. Sobre a lista de adimplentes, né? Isso. Que a pergunta é exatamente essa. Até agora não foi enviada a lista, nós já pedimos e reiteramos a lista. Eu acho que o caminho, infelizmente, vai ser a justiça, caso a executiva não venha a fornecer a lista. A diretoria executiva pediu o prazo de 15 dias. Eu optei por aguardar e que a diretoria executiva envie essa lista, porque eu entendo, na minha visão, que sempre quando a gente vai à justiça, a gente acaba expondo o clube, a gente acaba criando alguns embates políticos também, entre o conselho e a executiva. Eu prefiro aguardar mais um pouco. Eles pediram prazo de 15 dias e nos próximos dias com certeza eles vão enviar. Caso eles não enviem, infelizmente a gente vai ter, eu digo infelizmente porque é mais uma exposição que o clube vai passar, mas o caminho vai ser a justiça. E sobre a questão dos títulos, esses títulos eles são emitidos pelo setor financeiro do Ceará. Por conta dessa ausência da lista de adimplentes, nós não sabemos como está a situação. Dos 1.900 proprietários, tirando os conselheiros, óbvio que são 359, mas a primeira lista que foi enviada para mim tinha 5 adimplentes. Eu achei esquisita essa informação. Sim. E questionei a executiva sobre isso, e foi aí que eles mesmos disseram que não, está errada a lista. Não é essa lista, nós vamos preparar uma lista e vamos enviar para vocês, mas não enviaram até agora. É isso. Infelizmente, por conta dessa obscuridade que acontece no Ceará, acaba se levantando algumas situações que a gente não queria. Por isso que é importante a transparência, sabe? Quando a gente tem transparência no que a gente faz, é muito fácil a gente se defender. Você quer isso? Tá aqui a documentação, tranquilo, sem problema algum. Eu fui, inclusive, hoje à tarde foi acusado pelo mesmo conselheiro, aquele mesmo conselheiro que diz que o torcedor é o sem terra. Ele me acusa lá de usar dinheiro da executiva para a manutenção do perfil do Instagram do conselho. E quem não seguir, segue aí, conselho, fazer logo a propaganda aí, né? Conselho Ceará, né? O arrobazinho Conselho Ceará, nosso Instagram oficial do conselho. E eu digo ao conselheiro aí que faz essa acusação para mim, tem R$0 do Ceará lá dentro. Se tiver algum dinheiro, o dinheiro vai ser meu. E às vezes eu coloco do meu bolso para fazer ações de publicidade do conselho. O meu amor pelo Ceará é muito grande, então não tem problema nenhum de tirar do meu próprio bolso e ajudar o meu clube.
Ju, É isso aí, deixa eu gente. só Faltam só agradecer ao- 69, né, pra bater a meta. Exatamente. E sorteio ambos da Saramô, viu? Felipe, me perdoe. Vem aí, viu? Vem aí. Galera, Alvinha. gratidão mesmo, viu? O chat hoje tá bombando, porque assim, todo torcedor quer saber o que tá acontecendo, Sim. né? E Ju tem mais perguntas, né? Aí? Tem sim, tem uma muito interessante aqui do Diraldo Júnior de Lima. Ele colocou: presidente, a diretoria vem dificultando a quitação de débitos relacionados ao sócio proprietário. Não querem parcelar as dívidas para que possamos votar. O conselho pode fazer alguma coisa? Não só pode, como já vem fazendo. Com a aprovação do estatuto, nós teremos aí uma inovação de parcelamento das dívidas, no caso inclusive do título, o próprio título de sócio proprietário em 10 vezes sem juros. O próprio estatuto prevê o parcelamento em 10 vezes. E após a aprovação do estatuto, se Deus quiser vai dar certo, a gente vai fazer aí colocar um preço mais acessível, porque R$8.000, vamos lá, venhamos e convenhamos, R$8.000 numa situação financeira que vive o país, na situação que nós temos no Nordeste e no Ceará. Quem é a pessoa que tem R$8.000 para dar um título de sócio proprietário no Ceará? É um valor altíssimo, exorbitante. Não que o clube não vale isso, vale muito mais. Agora, a gente tem que pensar também na situação financeira, na realidade nossa aqui do Ceará. Então, acredito que nós vamos conseguir colocar alguns descontos aí, parcelar em 10 vezes, para quem quiser ser proprietário e conselheiro do Ceará. Eu escutei uma proposta alguma vez de que, não sei se está no estatuto, mas quanto mais tempo de adimplência como sócio, poderia ter um desconto maior de ser sócio proprietário. Entrou isso em pauta em algum momento? Na verdade, o desconto que a gente coloca é para as mulheres, né? Nós temos o desconto, inclusive, o público feminino aí que nos assiste terá o desconto para adquirir o título de 30%. Ai, Ju. É muito bacana essa proposta do Cuida, estatuto. mulheres! A torcedora do Ceará que quiser ser proprietária do clube, infelizmente hoje nós só temos 14 conselheiras, dos 359, apenas 14 conselheiros, eu acho muito pouco a participação feminina ainda, e por isso que a gente tem que incentivar, sabe? Até isso o estatuto teve esse cuidado de dar o desconto para as mulheres. Infelizmente, você observar o conselheiro dizer que vai derrubar tudo, até isso, dói no nosso coração, sabe? Todo o trabalho que foi feito, jogar no lixo tudo isso, eu acho lamentável. Presidente, antes da Ju fazer mais uma pergunta do chat, tem muitas perguntas, muitas. mesmo. E eu queria fazer um pedido a você, né? Quando acabar o podcast, a gente vai soltar uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vou deixar as pessoas perguntarem. Vou selecionar algumas perguntas e te enviar para que você possa responder. Pode ser? Pode, claro. Porque tem muita gente perguntando e a gente não vai ter como fazer todas as perguntas, então a gente vai dar mais essa chance. Inclusive, né? acho que caberia uma parte 2, viu? Vamos tentar aí. Quem sabe depois de aprovar o estatuto, né? Quem sabe? O Samuel Torquato colocou: Herbert, quais são os itens mais importantes do novo estatuto e como eles ajudam a profissionalizar o Vozão? Parabéns pelo trabalho e conte com a gente sábado. O ponto da profissionalização passa pela transparência, que é o que mais se bate no Ceará. E, mais uma vez, eu digo, quando as palavras não condizem com as atitudes, aí a gente pergunta, será que essa pessoa é um bom gestor para o Ceará? Se ele fala uma coisa e diz outra, diz uma coisa e faz outra, ou seja, a questão da transparência, a questão da documentação. O Estatuto Novo ele prevê o amplo acesso contábil para os conselheiros do Ceará. Será que a gente precisa ir para a justiça para conseguir uma documentação? Isso é o maior absurdo que eu vejo no Ceará. São conselheiros que entram com ação judicial para tentar uma documentação do clube. Mas, espera aí, eu me pergunto, o conselheiro não é proprietário do clube e ele não tenha direito amplo a acesso a essa documentação. Então, esses erros administrativos, o Estatuto ele prevê tudo isso, ele conserta essa situação. Óbvio que o gestor vai ter que cumprir o Estatuto. E a partir do momento que ele não cumpre o Estatuto, aí tem a fiscalização, que é exatamente o Conselho Deliberativo, para apurar esses desvios administrativos dentro do clube. Então o Estatuto ele corrige tudo isso aí.
Chat, como é que tá? Tem alguma pergunta? Tem muitas, se eu for selecionar aqui todas. Como é que, eu não sei, não já perguntou algo parecido com isso, mas como é que vai ser o peso do sócio? Do sócio que comprar, né, o sócio proprietário e do sócio comum, digamos assim. Certo. A questão do peso, né? Que a gente fala muito do voto paritário, né? Que é o que a gente fala. O que é o voto paritário? O voto 1 para conselheiro e voto 1 para sócio. O sócio ele vai ter o mesmo peso do conselheiro, lá na urna. Isso não significa que dentro do clube, porque também há um outro erro aí que se diz, é que o sócio vai ter a mesma, vai ser igual a conselheiro, sócio, tudo. Não. Tem votações que continuam sendo no conselho, só para conselheiros. As assembleias é que o sócio vai participar. Por exemplo, a votação de presidente da executiva. No estatuto lá na redação original, que é o primeiro texto que foi enviado, falava em 2 turnos, e se o candidato conseguisse 75% dos votos no primeiro turno, já acabava a eleição, estava eleito. Caso não atingisse 75%, ia para o segundo turno, e aí votava novamente para saber quem é o presidente do Ceará. Foi apresentada uma emenda de autoria do conselheiro Pedro Gabriel, e essa emenda foi aprovada. Né? Foi aprovada. E o que é que diz essa emenda apresentada pelo conselheiro Pedro Gabriel? É que o voto é paritário, é 1 para 1. Ou seja, o conselheiro vai lá na urna, assim como o conselheiro vai, e acabou a votação, está eleito o presidente da executiva. Nós temos hoje 359 conselheiros, como eu coloquei para vocês, e aptos a votar, com 24 meses de adimplência, hoje nós temos 2.100 e alguma coisa. Esse número vai mudando a cada dia, óbvio, porque quando você completa os 2 anos de adimplência, o sistema vai ter que verificar, atualizar e verificar se você está apto a voto. Acredito que até o final do ano nós possamos ter mais de 3.000 pessoas votando. E aí, imagina aí a festa que não seria, mais de 3.000 torcedores, entre torcedores e conselheiros do Ceará, entrando naquele ginásio ali e votando, e ao final divulgando o resultado, uma festa, independente de quem ganhar, A, B ou C, para mim não importa. O que importa é o clube sair vencedor de todo esse processo. Gente, eu só vou rapidinho puxar o gancho, porque tem muita gente perguntando isso, tá? Tu planeja, em algum momento, ser presidente do Ceará? Essa pergunta, eu estou recebendo essa pergunta no meu direct do Instagram, eu recebo essa pergunta A gente sempre. recebeu muito aqui também. Eu venho recebendo essa pergunta Titular nos últimos dias, praticamente todo dia, alguém me pergunta se eu tenho interesse de ser presidente da executiva do Ceará. E aqui eu vou falar mais uma vez do fundo do meu coração, falar a verdade, eu não gosto de ficar em cima do muro. Uhum. Eu me posiciono e falo o que eu sinto. Vontade de ser presidente da executiva do Ceará? Tenho. Agora, a outra pergunta, você pode ser? Não posso. Infelizmente, eu sei que teve um torcedor que veio me perguntar, e quando eu falei isso, o torcedor foi até no estádio, lá no dia que eu fui para a arquibancada, o torcedor me abordou lá na arquibancada, Herbert, cara, seja nosso presidente. Eu não posso. Não posso ser, porque como promotor de justiça, eu não posso ser presidente de uma sociedade comercial, por exemplo. Mesmo que o Ceará não seja, em tese, uma sociedade comercial, uma associação, mas eu não posso ser o ordenador de despesa principal daquela entidade. Então há uma vedação legal disso aí, do promotor de justiça ser presidente da executiva, só por isso. E como eu não tenho interesse nesse momento de largar o Ministério Público, então é óbvio que pelo meu coração, pela minha vontade, eu queria ajudar ainda mais o Ceará. Mas só tá comentando aqui, ó, quando se aposentar. Depois da aposentadoria. Aí sim, aí poderia. Vai demorar um pouco, porque eu tô com 42 anos de idade, então tem que esperar mais alguns anos. Mas, de toda forma, deixar a torcida tranquila quanto a isso, que eu posso ajudar de outras formas. Não só sendo o presidente da executiva, mas acredito que como presidente do conselho a gente pode ajudar ali, não só dialogando, tentando dialogar e tentando pacificar a situação, mas fazendo com que a executiva cumpra exatamente o que a gente quer, que é o estatuto. Se o presidente da executiva cumprir o estatuto, eu serei o melhor amigo do presidente. Pode ter certeza disso. Mas a partir do momento que o presidente descumpre o estatuto,
eu não posso ser conivente nem omisso nessa situação. Uma coisa que eu não quero ser chamado jamais é de omisso. Então eu vou cumprir o que é o certo, o que é o correto, apenas isso. Diretor, como é que é? Vamos bater os 1.500? Como é que tá aí? Esperando a Doido produção pra falar aqui sortear no ponto. essa blusa. Bora, pessoal. Você Ju, não quer uma blusazinha nova da Ceará, amor, não? Enquanto o Cuida. diretor tá olhando aí, vê como é que tá o chat. Rapaz, Olha a última pergunta aí do chat. vou selecionar peraí, uma que eu já até desculpa. decorei, tá? Pausa, deixa o Macarrão fazer uma pergunta que ele tinha falado aqui, Cuida. que aí depois você encerra com a tua. Presidente Herbert, em relação ao pequeno número de aptos a votos em relação a sócios, que você acabou de citar, 2.000 e um pouco mais, né? Vem aquela dúvida. Aprovado o estatuto, estarão aptos a votos sócio titular e os dependentes maiores de 18 anos ou só os titulares? Titulares e maiores de 18 anos. Isso. Era essa dúvida, acho que muitas pessoas também me perguntaram a respeito disso. Eu achei um número pequeno. Pequeno, é. E deixar bem claro aí para a torcida que sábado é um momento importantíssimo por conta do rito, da questão de ser aberta ou fechada a votação. Eu encaro essa votação de sábado como a final do Campeonato Cearense. Lembra da final do Campeonato Cearense? Que quem que não estava desesperado naquele momento dos pênaltis ali? Sim. Eu estava, naquele dia eu estava no setor prêmio, fui com mais 2 amigos, e no momento do pênalti, quando acabou o jogo, eu me levantei ali na cadeira, olhei para o meu amigo e falei o seguinte: eu vou pegar essa taça lá dentro do campo agora. Aí ele, rapaz, a gente vai ganhar esse time, vai ganhar e eu vou assistir lá dentro. Agora eu desci pro gramado, fiquei ali atrás do banco do rival, exatamente atrás. Quem estava na minha frente era o treinador do rival, inclusive, eu estava atrás dele. E no momento, eu até gravei um vídeo, no momento que o Ceará foi campeão, entrei em campo, assim, sabe, uma emoção muito grande. E vocês devem ter acompanhado ali nas redes sociais, uma pessoa no meio do campo lá, com os 2 braços levantados para o céu, e a briga lá entre os 2 times, chute para todo lado, murro para todo lado, e tinha uma pessoa de joelhos no gramado. Você lembra disso? Sim. Dessa cena? Era exatamente o presidente do Colocar os conselho. memes. Era exatamente o presidente do conselho deliberativo ali, agradecendo, porque aquele momento foi um momento inesquecível pra gente. Eu tava atrás do gol, né? Tá bom, né? Rapaz, é isso aí. E muita gente comentando, galera. A produção acabou de me informar, tá? Que faltam pouquíssimas pessoas para bater a meta. Então, por favor, você que tá nesse exato momento assistindo esse podcast, se inscreve aí no canal, ajuda o canal da Ceará Amor, tá? Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, né, Denis? Olha, gente, tem mais de 200 pessoas no chat e falta somente 58 inscritos para bater a meta e rolar o sorteio. Então a gente tem a pergunta da Ju, que ela vai fazer agora, para bater essa meta. É isso aí. Herbert, perguntaram aqui, tá? Recentemente a gente teve uma declaração, né, do atual presidente do Ceará, que falou que ele apoia, né, a questão do sócio votar. E as pessoas estão querendo saber se você concorda com essa afirmação e se ele faz por onde essa afirmação ser verdadeira. Como eu já coloquei aqui para vocês, as palavras têm que se alinhar às atitudes. A partir do momento que convoca-se uma assembleia para uma terça-feira, 9 da manhã, no momento que todo mundo está trabalhando, uma votação secreta, com urna secreta, com um papelzinho para colocar sim ou não, e para desmobilizar toda a nação alvinegra, a atitude está tomada. O lado foi tomado já, que é o lado contra o torcedor, infelizmente. Que é exatamente para tentar desmobilizar a torcida, desmobilizar o que vem sendo feito aí e derrubar todo o trabalho que foi feito pela comissão do estatuto. E derrubando esse trabalho, o torcedor não poderá votar. Então eu entendo isso como um aviso muito claro, muito claro aí, da executiva, que não estará ao lado do torcedor. Eu vejo isso. Então, como sempre no Ceará, o torcedor é que carrega esse clube nas costas. Eu peço aqui para o torcedor, e mais uma vez eu peço, como outras vezes eu pedi, que seja pacífico,
que seja uma manifestação ordeira, sem nenhum tipo de ato de violência, óbvio, mas cheguem junto ao nosso clube, nesse momento histórico. Não abandone o Ceará, e como vocês não vêm abandonando. Você vê aí contra né? Curitiba é não abandonar. Contra o Curitiba, estádio cheio. Então esse é o torcedor do Ceará. Sábado nós precisamos lotar lá o ginásio. Quando for na terça-feira, e se o rito for aprovado. E espero que o presidente da executiva, caso sábado seja decidido pelo voto secreto, e aqui vai já um aviso aqui, porque se sábado vota-se pela situação aberta e diga não ao voto secreto, terça-feira o presidente não vai poder fazer o voto secreto. Se ele fizer o voto secreto, ele estará descumprindo a Assembleia do sábado. Então é muito importante que se diga isso, que já se previne essa situação, porque aí a torcida já está ciente disso. Então, a partir do momento que nós levantamos a bandeira do sócio-torcedor e a gente chama o voto secreto, já demonstra que a gente não está ao lado do torcedor. E muita gente perguntando, inclusive, se vai poder ir. Vai sim, galera. Inclusive, estejam presentes, por favor. Vamos lá, mais uma vez, lotar, né? Esse ginásio. Gente, o papo tá muito bom. Acho que deu pra esclarecer muita coisa. A gente precisa de muito mais. Por isso que, mais uma vez, eu vou acabar aqui. A gente vai abrir a caixinha lá. Se Então quiser você parte vai 2, já se inscreve aí no canal. Exatamente. Se não bater 1.500, amigo, não vai sair mais nada. Nem as perguntas lá vai sair. Meu presidente, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela disponibilidade. A produção falou que você ia ficar meia hora. Você ficou 1 hora com a gente. Entregou. Isso prova como o amor que o senhor tem pelo clube, né? E como o senhor realmente é um torcedor. E isso, eu que estou aqui bem próximo, deu para ver no fundo dos seus olhos. Pode tirar o senhor aí, deixa só né? Eu falo, Eu me sinto muito velho assim. Falar você. Não, o senhor. Pois é, Herbert, meu amigo, torcedor do Ceará, muito obrigado por estar aqui. O microfone é seu para suas considerações finais. E eu acho que a torcida do Ceará está contigo nesse momento. É dizer ao torcedor do Ceará que eu sou mais um de vocês aqui na diretoria do Ceará, no caso aqui no Conselho Deliberativo. Estou como presidente, mas nunca esqueci das minhas origens, que é exatamente que eu fui um torcedor de arquibancada e sou um torcedor de arquibancada, tanto que pretendo nos próximos jogos sempre frequentar a arquibancada. Não é só palavras, falar. Falar é muito fácil. Eu chegar aqui no microfone, falar uma coisa para vocês aí e sair daqui, tchau, vou curtir minha vida e vou... Não, eu na verdade quero que as atitudes sejam compatíveis com as palavras. Então eu quero frequentar também a arquibancada nos jogos do Ceará para poder conversar com a torcida, ouvir o torcedor, qual o anseio da torcida, o que é que a torcida pensa sobre o Conselho Deliberativo. É isso, minha postura é essa. Posso ser criticado por essa situação, não importa, o que importa é eu estar com a consciência tranquila e o meu coração transbordando de amor ao clube que eu tanto amo. Então, agradecer aqui a equipe, a toda a produção, por esse convite, por esse espaço, e convocar mais uma vez o torcedor a se fazer presente lá em Carlos de Alencar Pinto, no dia 8, às 10 da manhã, leve 1 quilo de alimento e vá lá ao ginásio de maneira pacífica para assistir a votação administrativa lá do rito, e que seja cumprido o estatuto, que o voto seja aberto, e como bem colocou um amigo Nilo Saraiva aí, um dos grupos, no áudio que ele coloca, a partir do momento que a gente se sente representado pelos conselheiros, a gente quer saber também como esses conselheiros votam. Não é para retaliar o conselheiro, nem praticar nenhum ato de desrespeito ou de agressividade, não é isso. Mas a gente precisa saber como cada um se posiciona. Qual o problema de a gente saber quem é a favor da torcida e quem é contra? Não vejo problema nenhum nisso, desde que isso não transborde, não desague em nenhum ato de violência. Então, eu sou defensor da democracia, sou um defensor do voto aberto, sou um defensor do estatuto, mas acima de tudo isso, tem o torcedor do Ceará, que é o nosso maior patrimônio. Então é para você, torcedor, eu estou aqui tentando lhe representar, tentando trazer a voz da torcida para dentro do Ceará e dizer que não vou desistir. Posso ser atacado, posso ser alvo de algum tipo de
de ataque injusto por parte de algum conselheiro, mas eu entendo que eu estou cumprindo uma missão, sabe? Estou cumprindo uma missão. E essa missão eu vou até o fim. Acredito que eu estou apenas fazendo o que é melhor para o meu clube, apenas tentando trazer a minha contribuição, minha singela contribuição para o Ceará. E ao final de tudo isso, eu tenho certeza que a torcida voltará a ser feliz. Mas quando eu digo ser feliz, é ser feliz de verdade. Não é ficar ali lutando em meio de tabela e nem lutando numa Série B. É o time ser grande de verdade como o Ceará é. O Ceará é grande, o Ceará é imenso. O Ceará merece uma Série A, o Ceará merece ir para uma Sul-Americana, merece, quem sabe, lutar para uma Libertadores, que isso é o tamanho do Ceará. É a maior torcida do Norte-Nordeste e esse clube merece respeito. E nós respeitamos essa camisa, esse símbolo aqui, esse escudo, e eu vou lutar com todas as minhas energias para defender e fortalecer o Ceará Esporte Clube. Gratidão, agradecer também aqui a velha guarda que se fez presente aqui, Macarrão. Muito obrigado pela presença, irmão. Considerações finais, né? Mandar um alô para alguém aí, fica à vontade. Agradecer aí a oportunidade de estar presente aqui nesse papo, esclarecer dúvidas minhas também, nossa, da torcida no modo geral. Agradecer também a coragem do Dr. Herbert para enfrentar isso aí, pelo papo aqui a gente vê que a luta não é pequena, há muita gente jogando contra, mas saiba que assim como você deseja o melhor para o Ceará, assim a torcida, tanto a Ceará Amor como o torcedor do Ceará, ela não vê posicionamento de estar do lado A, B ou C, mas sim o melhor para o Ceará. E que você continue com essa hombridade transparecida aqui e continue lutando pelo bem do Ceará, pelo clube que você ama, pelo clube que a gente ama. E é isso, eu agradecer aí pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí. Vamos falar bem, viu? Chico, muito obrigado também por fazer presente aqui, por trazer a velha guarda. Vocês são responsáveis para a torcida estar como estão hoje. A gente só tem a agradecer a oportunidade, né, de ter vindo e participar de tudo isso. E tentar transparecer em todo o questionamento, as dúvidas, as perguntas, né, com a presença do nosso presidente aqui. E tentar mostrar para o torcedor, né, que nós estamos também juntos, estamos aqui lutando junto, né, brigando junto para acompanhar e para a melhoria do nosso clube. E a torcida nunca abandonou, né? E aí jogamos junto, todos os jogos e jogamos todo dia. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade e aí, simbora, né? Sábado, se Deus quiser, nós estamos lá. Inclusive, vamos ter um episódio só com a velha guarda, né? Sim. Então já estão convidados aqui novamente. Juliana, muito obrigado por mais uma vez abrilhantar esse podcast. Obrigada, galera, sem palavras, tá? Vocês ultrapassaram, como sempre, as nossas expectativas. Muita gente aqui ao mesmo tempo assistindo, curtindo, compartilhando o link, comentando. Gente, eu acho que eu nunca vi esse chat bombando tanto. Sério, nem que eu quisesse, eu conseguiria ler todos os comentários, porque é realmente muita gente. Então, muito obrigada, tá? A gente bateu nossa meta? Não, faltam 27 ainda. Galera, 27, consciência. Por favor, se inscreva aí no canal, você que tá assistindo nesse momento. Vou dar até hoje meia-noite. Tá. Eu quero sortear essa blusa. Querem pagar o Felipe mesmo, então. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Gente, é isso. Mais um episódio finalizado. Gratidão por você que esteve aí, acompanhou com a gente esse momento, posso falar, histórico do Ceará. Se Deus quiser, semana que vem já traremos novas notícias. Que Deus abençoe a semana de vocês. Essa semana não temos Ceará aqui, né? Só o futsal. Sim, futsal. Sexta-feira tem futsal. Ontem foi muito bom assistir lá. Mas sábado, torcida alvinegra, vamos lotar aquele ginásio para mostrar a força da nossa torcida. Tá bom? Deus abençoe, boa semana e é isso. Valeu, meu diretor. Solta a vinheta. Esse papo é na real, isso é vida de torcida. Mano, não é brincadeira, bagulho é sinistro na disposição. Não pode marcar bobeira, por isso eu vou mandar. Por isso eu vou mandar assim. A firma é forte, tá ligado?